CAFOF11, o fundo de fundos da Quineia. Vamos ler o relatório de fevereiro de 2025, publicado agora no dia 5 de março de 2025. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o CAFOF11 está cotado aí no mercado secundário a R$ 72,90, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 18,6%. O fundo que lá em abril de 2024 chegou aos R$ 93,85, vem desde então amargando quedas consecutivas, né? Chegando lá em dezembro de 2024 aos R$ 65,38, abrindo uma oportunidade aí para aqueles que gostam do fundo, mas agora tende a dar aí uma leve recuperada, chegando aí à casa dos R$ 72,90. A última distribuição, pessoal, será paga agora, no dia 18 de março de 2025, será de 75 centavos, mantendo aí em linha essa distribuição desde junho de 2024, fazendo um P sobre VP aí de 1,04% ao mês. Voltando aqui para o relatório, pessoal, ele iniciou as operações lá em 2018. Nos destaques da gestão, temos aqui que a cota patrimonial em fevereiro teve uma alta aí de 4,86%, variando de R$ 78,79 para R$ 81,86 ao final do mês. A cota a mercado também teve uma alta de 6,28%, e essa diferença, segundo a gestão, já ocorreu historicamente e indica uma alta margem de segurança para investimento no fundo. A gestão destaca aqui também os descontos em relação aos fundos imobiliários, né? Principalmente os fundos de papel e os fundos de tijolos, sendo os descontos para os fundos de papel na margem aí de 13,3%, chegando a atingir aí até 21,5% lá em dezembro de 2024, e para os fundos de tijolos aqui, o desconto atualmente aí de 27,5%, mas ele chegou a 30,7% ainda no início de fevereiro de 2025, né, pessoal? O mercado de fundos imobiliários nos principais segmentos aí sofrendo bastante, né, tanto de papel quanto de tijolo, o que reflete aqui, ele é um fundo de fundos. Mais à frente aqui do vídeo veremos a composição dele. Então, segundo a gestão aqui, ela indica que está aproveitando essa queda, visando aí uma valorização destes papéis, tá? Ela destaca aqui aquele movimento que nós já conhecemos. A alta da taxa de juros aumenta o retorno exigido pelos investidores, o qual se reflete em um menor valor de mercado aí dos ativos. Juros subindo, ativos descendo, o deságio do crédito chegando lá aos 13,32 e o deságio de tijolo aos 24,55. Abaixo, inclusive, da média histórica, né, para estes dois segmentos de fundos imobiliários. No panorama como um todo, pessoal, a gestão destaca que a perda do número de cotistas lá do IFIX, que vem caindo aí desde setembro de 2024, mas enquanto o investidor pessoa física aí está vendendo posições, o CAFOF, como investidor institucional, está comprando neste nível de desconto considerado aí excessivo pela gestão aqui do fundo, tá? Estes picos de volatilidade foram observados, pessoal, segundo a gestão, no início da pandemia, lá em março de 2020, no processo de impeachment aqui do governo Dilma Rousseff em 2017, no Joesley Day lá em 2018 e também na greve de caminhoneiros em 2021. Como podemos observar aqui, esta volatilidade aqui está na pandemia e o pico agora de dezembro, tá? Ele só não foi maior do que o da pandemia, mas foi inclusive maior do que lá no processo de impeachment do governo Dilma e também no Joesley Day aqui em 2018. Vejam, pessoal, um nível de desconto aí considerável, né? Absurdo. Vejamos aqui, o IFIX perdendo cotistas desde lá de julho de 2024, um processo bem interessante aqui para o CAFOF, que tem se aproveitado desses momentos aí de volatilidade, né? Seguindo aqui, pessoal, em relação à performance do fundo, os segmentos aqui de multi-estratégia, CRIs e FOFs tiveram maior valorização, enquanto os de renda urbana, agências e shoppings tiveram a menor valorização, né? Vejamos aqui o multi-estratégia variando aí em 5,21%, frente ao IFIX, que variou aí 3,34%. No cenário macroeconômico, estamos aí ao aguardo
da reforma tributária pelo Congresso, os vetos presidenciais. Segundo a gestão aqui, não há mudanças estruturais aí na situação fiscal do país. O real conseguindo uma leve valorização frente ao dólar, chegando aí à casa dos 5,70, 5,80 frente aos R$6. Nas movimentações aqui do CAFOF 11, segundo a gestão aqui, adquiriu em fevereiro 2,07% do patrimônio em fundos de CRIs e também o recebimento lá das cotas de RBVA 11 em relação aos imóveis do RBED, né? Já temos um vídeo aqui do canal falando sobre isso, o que a gestão destaca aqui como uma situação positiva, já que aumenta aí a diversificação de inquilinos e de ativos, trazendo maior liquidez aí ao RBED. Está aqui, pessoal, o gráfico em relação à taxa pré-fixada real e inflação implícita em relação aí aos 3 anos. Vejam que a inflação real e a taxa pré-fixada sempre aí andando superior à inflação implícita dos últimos 3 anos, né? Vejam que a inflação implícita está lá na casa de 6,5%, enquanto aí a taxa pré segue lá aos 14,8% e também a taxa real aí dos 3 anos lá em 7,8%. Em relação à composição do rendimento do fundo, pessoal, a última distribuição, como já comentamos, foi aqui de 75 centavos por cota, será paga aí no dia 18 de março de 2025. O fundo tem uma reserva acumulada não distribuída aí de 33 centavos por cota. E atenção, pessoal, o guidance projetado aí até para junho de 2025 é entre 70 e 80 centavos, tá? Então é bem provável que o fundo continue essa distribuição de 75 centavos até junho de 2025. Seguindo aqui, pessoal, em relação aos rendimentos do fundo, ele conseguiu fazer aí um total de receitas de 5.313.000. Estas receitas são consideradas aqui os rendimentos de FIIs, as receitas financeiras e o resultado líquido da alienação de cotas de FIIs. Ele distribuiu aí em fevereiro de 2025 99% do resultado, tá? E mesmo com essa distribuição, ele ainda segue lá com um patamar de 33 centavos por cota em relação à reserva. Como comentamos em relação ao retorno, a cota patrimonial teve um retorno positivo aí de 4,86%. A cota a mercado também teve um resultado positivo aí de 6,28%. Já em relação à rentabilidade, pessoal, dos 75 centavos, ele dá aí uma taxa DI de 0,84%, o que poderia ser melhor, né, frente aí ao CDI. Mas a cota a mercado ainda segue lá com um deságio frente à cota patrimonial de 12,31%, né? Está aqui, pessoal, em relação ao desempenho do fundo versus o IFIX, para fevereiro de 2025, os maiores destaques negativos aí ficaram para os fundos de lajes corporativas, tem um pouco aqui do Fiagro também, tem renda urbana, e os destaques positivos aí ficaram para os fundos de papel, de logística, shopping varejo e também o multi-estratégia. Em relação à liquidez do fundo, pessoal, ele apresentou um volume médio diário aí de 1,62 milhões, um volume total aí de 32.340.000 na B3, né? Pessoal, o fundo tem aqui em relação ao portfólio, a alocação, 92,9% dos ativos aqui estão alocados em cotas de FIIs, mas ele tem um pouco aqui de CRIs e também tem 1,9% em caixa. Tem aqui, pessoal, por categoria, 37,4% das alocações são lá nos FIIs de papel, tem 17,2% aqui de alocação em logística, tem 16,9% aí nos segmentos de shoppings e varejos, tem um pouco de escritórios também, bem diversificado, né, pessoal? Nas movimentações do mês, ele alocou aí 2,07% do patrimônio em FIIs de CRIs, 0,18% em residencial e 0,02% em escritórios, somando aí o total de 2,26% do PL. Em relação à composição aqui do portfólio de FIIs, pessoal, o maior destaque fica aí para o LVBI 11, tem HSML 11 também. Em relação ao HSML 11, pessoal, atenção que tem aquela redução de aproximadamente 20%
na distribuição de dividendos. Então, se considerarmos aqui que o CAFOF 11 tem cotas lá do HSML, é bem provável que ele perceberá aí essa queda no recebimento dos dividendos lá do HSML 11, mas somando aqui os principais fundos, pessoal, ele tem aí entre 9 e 10 fundos que ele faz aí 52,3% do patrimônio líquido do fundo. Então, é importante o cotista do CAFOF 11 prestar atenção aqui nestas concentrações e principalmente se essas alocações em LVBI 11, em HSML, em VISC, em Bresco, em CPTS e em XPLG, faz parte aí do seu core business de investimentos, tá? Lembrando que o HFOF tem aí quase que 55% nestes fundos. Então, importantíssimo o cotista ficar atento aí a estas concentrações. Há aqui também, pessoal, em relação à carteira, as oportunidades de valorização, sendo que para os CRIs tem aí um upside potencial de 24,39%, dos shoppings aqui um potencial de 68,53% e tomara que o fundo consiga realizar aí este potencial de valorização, né? Vejam aqui, pessoal, que para os escritórios tem um potencial aí de 131,38% de valorização. Mas de minha parte aqui ainda há um pouco de ceticismo em relação aos escritórios, isso porque no histórico recente aí os fundos já vêm sofrendo há um tempo considerável, né? Principalmente aí depois da pandemia, mas esta desvalorização nos escritórios começou lá em meados de 2017, 2018. Então, esse potencial aqui de 131% ainda é preciso ser visto com um pouco de cautela. Por fim, pessoal, em relação às alocações aqui de CRIs, que eles pertencem lá à incorporadora Iven, em São Paulo, a operação conta aí com diversas garantias, a uma taxa média de CDI mais 2,55% ao ano e representa 5,1% do PL aqui do fundo. Perfeito, pessoal? De HFOF é basicamente isso. Vamos continuar aí acompanhando o fundo. Estas alocações aqui nestes fundos imobiliários são pontos de atenção para os cotistas aí do CAFOF 11 e é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, comentando, deixando o seu like, o seu joinha, muito obrigado por isso também. Você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? De CAFOF é basicamente isso, o primeiro vídeo aqui do canal. Voltamos num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.